Bom dia, primeira série! Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 10/9, aula de língua portuguesa, concluindo o estudo de classes gramaticais. Hoje nós concluiremos estudando as conjunções e interjeições, página 58 da apostila 3. Logo depois faremos uma revisão com análise de orações. Então, para iniciarmos lá na página 58, nós começamos com as conjunções. Conjunções, assim como as preposições, funcionam estabelecendo relações de sentido. A diferença é que as preposições, elas estabelecem relações entre partes de uma mesma oração. Aí, lembrando o exemplo, construir uma casa de pedra. O de é a nossa preposição. Se eu dissesse construir uma casa pedra, falta alguma coisa. Então, quando eu coloco construir uma casa de pedra, esse de que aparece aí pra gente, ele funciona ligando partes de uma mesma oração. E eu poderia substituir ainda dizendo construir uma casa de pedras, construir uma casa para pedras, construir uma casa com pedras, construir uma casa atrás das pedras. Tudo isso são preposições. As conjunções, elas também estabelecem essas relações. Entretanto, elas unem orações diferentes. Eu sei que cada oração é constituída e é conhecida, né, definida como oração, porque nós temos um verbo. Então, eu digo assim, Gustavo chegou, Gustavo entrou na sala. Eu tenho duas orações. Gustavo chegou, Gustavo entrou na sala. Eu quero juntar as duas orações de forma que o texto se torne coeso, de forma que uma dê continuidade à outra. Gustavo chegou e entrou na sala. Gustavo chegou, vírgula, por isso entrou na sala. Gustavo chegou, mas não entrou na sala. Gustavo chegou, vírgula, portanto entrou na sala. Observe o que nós fizemos. Nós unimos as duas orações por meio de um elemento que deu continuidade, mas estabeleceu também condições, vamos dizer assim, relações diferentes. Quando eu disse Gustavo chegou e entrou na sala, esse e deu para mim uma relação, né, de adição. Eu estabeleci uma relação de adição. Gustavo fez duas coisas, chegou e entrou na sala. Quando eu disse Gustavo chegou, portanto, entrou na sala. Gustavo chegou, vírgula, portanto, entrou na sala. Esse portanto, que juntou as duas orações, estabeleceu uma relação para mim de conclusão. Gustavo chegou, portanto, né, concluindo, entrou na sala. Então, as conjunções, elas também estabelecem relações de sentido. Porém, elas unem duas orações diferentes. Carla leu o livro e não gostou. Então, eu fiz duas coisas, li e não gostei. Então, o e aí funciona como elemento de conexão. Vale destacar ainda que toda vez que você lança mão de uma conjunção para estabelecer essa relação de sentido, você precisa estar atento aí à questão da coesão, da continuação do texto, de modo que o texto fique com sentido, que não fique um texto cansativo. Por exemplo, Gustavo chegou, Gustavo entrou na sala. Eu não preciso dizer Gustavo chegou e Gustavo entrou na sala. Eu digo Gustavo chegou e entrou na sala. Como eu acrescentei essa conjunção e, eu retirei o nome Gustavo que aparecia na segunda oração. Então, eu preciso manter o texto coeso, claro, evitando essas redundâncias aí. E isso pode ser feito por meio da relação estabelecida pela conjunção. Ok? Então, a questão 13, que a Thaís vai estar respondendo para a gente, ela traz um trechinho da canção Construção, de Chico Buarque. Eu vou fazer a leitura, Thaís. Você já pode abrir o seu microfone. Assim que eu terminar, você já pode ler. Pergunta e resposta, tá bom? Ok? Leia o trecho da canção Construção. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Bom dia. Bom dia. Letra A.
Qual conjunção liga as orações expressando ideia de adição? Eu coloquei a conjunção e. Ok. É interessante observar aí, Thaís, que essa conjunção e, ela aparece tanto no interior aqui do mesmo verso, quanto no início do verso, porque o verso seguinte, ele se liga ao verso anterior. Então, eu tenho dançou e gargalhou, ouviu música e tropeçou. Então, é interessante destacarmos isso aí. Pode continuar. Letra B. Qual o efeito de sentido a repetição dessa conjunção cria no texto? Eu coloquei que cria um sentido de adição, pois está acrescentando mais coisas. Ok, dá a ideia de que as ações estão acontecendo uma após a outra, né? Fez isso e isso, fez isso e mais isso. Então, é o que você colocou, dá a ideia de adição, nos levando a entender que as ações estão acontecendo uma após a outra. Pode ir? Letra C. Qual conjunção nos 3 primeiros versos indica uma condição? Eu coloquei C. Isso, se, né? Esse como se ouvisse música, como se fosse um bêbado, como se fosse um pássaro. É o C, SE, né, que aparece aí, certinho. Letra D. Qual conjunção nesses mesmos versos estabelece uma relação de comparação entre as orações? A conjunção como. Como? Isso aí. Muito bem, Thaís, obrigada. Então, pessoal, ok? Então, pessoal, uma questão, né, bem simples, apenas para a gente estar relembrando a função das conjunções. Observem aí que o trechinho tem apenas 6 versos e nós identificamos aí 3 conjunções diferentes. O e, que é uma conjunção de valor aditivo, o como, que é uma conjunção de valor comparativo, e o se, né, o se, que é uma conjunção de valor condicional. Quando nós estudarmos as conjunções mais à frente, de modo detalhado, nós vamos dividir as conjunções em conjunções coordenadas e conjunções subordinadas. E aí nós teremos várias classificações, mas a gente não vai esquentar a cabecinha agora não, tá? Então, só lembrando que as conjunções estabelecem relações de sentido e que é necessário que a gente compreenda quais os sentidos que elas estabelecem ali. Como nós fizemos aqui, ó, o se indicando a condição, como comparação e o e, adição. A próxima é a interjeição, que nós até já estudamos. Mas vamos relembrar aí. São palavras empregadas para exprimir emoções, estados de espírito, sensações ou chamar a atenção do interlocutor. Vamos lá para a leitura. O Gustavo que gosta quando eu faço as leituras das tirinhas, né? Nós temos uma tirinha do Quino, né? Toda a Mafalda. 3 personagens aparecem aí: o pai, a mãe e a Mafalda. Então, o pai chega em casa, né, eufórico, isso é bem nítido pra gente na expressão facial dele, né? Uhul! Ele solta esse uhul! Pagaram o meu salário. Ele chega balançando ali, né, o dinheiro, feliz da vida. Observem que a expressão do rosto dele, um bocão aberto aí, né? Não tem como o que, Arthur? Um bocão aberto demonstrando essa felicidade aí, né? Então, uhul, pagaram o meu salário. E logo depois ele vai tomar banho. Enquanto ele está tomando banho, a esposa está ali, né, com os dedinhos, com a mão aberta, apontando nos dedinhos. Vamos imaginar então, né? Uhul, pagaram o meu salário, vou tomar banho. Conta de água, de luz, internet, gás, telefone, compra, vai pontuando tudo que tem que comprar. Aí o pai termina de tomar o banho, veste o roupão, vai ler o jornal, tomando um chazinho, um café, o que for, a Mafalda chega, né, com as mãozinhas. Vamos imaginar também, tenho que comprar o livro da escola, a apostila está terminando, meu caderno acabou, meu tênis não dá mais, meu uniforme rasgou. E Mafalda vai pontuando ali com as mãozinhas. E aí ele vai dormir, né? O tempo passa, ele está dormindo e no sonho ele está imaginando, né? Uhul! Pagaram meu salário. Observem que a interjeição usada no começo e no final é a mesma. O uhul ali. O que diferencia é exatamente a empolgação, né? Que no primeiro ele solta um uhul! E lá no segundo é uhul! Tanto que os balãozinhos são de pensamento. Pagaram meu salário. Tipo, sobrou mais nada, né? Pagaram
paguei também tudo que devia e não tenho mais nada. Então, é exatamente essa ideia que a gente está percebendo aí, né? Essa ideia que quer ser demonstrada, como que a expressão facial, ela é um elemento importante junto com o uso das interjeições, né? A expressão de alegria do primeiro nada tem a ver com a expressão de desespero do último, né? Ele está dormindo, observem a boca, né? Que a expressão aí da boca, né? Demonstrando essa linha vindo para baixo, como se estivesse triste, cansado, né? Deprimido ali, cansado de ser sempre a mesma coisa, né? Mas ok. Fala, Arthur. Esse kkk é o que aí, Arthur? Yuhu? Vamos lá, então. João, pode abrir aí seu microfone e começar, João. Oi, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, meu bem, pode ir. Então, tá bom. Nessa tirinha, uma mesma interjeição aparece em dois momentos distintos. Transcreva essa interjeição. Para mim seria a uhul! Ok, isso aí. Muito bom, João, muito bom. Tá aprendendo, João. Tá O vendo, quis para essa Gustavo? interjeição. Gustavo, já tem o concorrente, hein, Gustavo? Pode ir, João. Ok. B. O quis para essa interjeição no primeiro quadro. No primeiro quarto é um ânimo. Ele tá em êxtase por ter ganhado o salário. Ok. C. Que outros elementos do primeiro quadro forçam o sentido expressado pela interjeição? Tá tudo em caps lock, né? Tá tudo enorme Então, e tamanho das ele tá com uma cara letras, de né? feliz, tá tudo muito demais, muito bom. Aham. A gente pode destacar aí o tamanho da letra, igual você colocou, né? Tudo muito grande, a expressão do rosto, o gesto, né? Expansivo dele, a mão levantada, balançando dinheiro, né? Então, tudo isso, esse gesto Exatamente. expansivo, tudo isso demonstra pra gente essa expressão aí de felicidade que você colocou. Ok. D. Como o personagem é apresentado no último quadro? No último quadro ele tá meio borocochó, tristinho na cama. Borocochó é ótimo, né? Tá bom. Triste, pensativo, com insônia, com medo, ok. Isso aí. A interjeição no último quadro tem o mesmo significado aqui no primeiro? Explique. Não. No último quadro, esse yuhu vem como uma ironia, pelo que eu vi. É tipo, uhul! Isso aí. Aí, a F. Aí, Da análise do calma aí, primeiro ô, e do João, último calma aí só um quadro. pouquinho. É interessante destacar que toda aquela ousadia, coragem, força que ele coloca no primeiro e o Ru, lá no último, parece uma derrota, né? Se Você nós quase observarmos. não lê. Aham, tanto que tá até embaçado lá, é um Yuhu, né? Não tem nem força para poder expressar isso aí, né? Então, aquele sentimento de euforia do primeiro é substituído por um sentimento de derrota, né? O salário que dá animação no primeiro derrota ele no último quadrinho, né? Exatamente. E você vê que no primeiro quadrinho é um balão de fala todo mexido, assim, como se ele estivesse gritando, falando alto. E no último é um balão de pensamento bem redondinho. E isso é interessante destacar como que esses elementos usados, no caso os balões aí, também influenciam na interpretação, né? Sim. Ok. Da análise do primeiro e do último quadro, infira o conteúdo da fala de Mafalda e de sua mãe sobre o que elas falaram. Pelo que eu entendi, ele chegou no primeiro quadro, ganhou o salário, estava lá feliz, aí começou ali a sugar o dinheiro. A mãe, a filha precisou de dinheiro, não pagou as contas, no final ele ficou sem nada. Então, provavelmente a mãe e a filha pediram: pai, amor, me dá dinheiro pra tal coisa, tô precisando de dinheiro pra tal coisa. Poderíamos colocar aquele exemplo que eu dei, né? Talvez a mãe pontuou no segundo quadrinho: água, luz, telefone, gás, compra, né? Porque ela tá com a mão assim, Isso. E a Mafalda também no terceiro, né? Apostila, livro paradidático, uniforme, material novo, tênis que rasgou. Então, a gente poderia inferir, né? Imaginar que talvez sejam essas coisas que elas estão pedindo ali. Ok, obrigada, Gustavo. Obrigada, João. Ok, João, obrigada. Obrigado a você. Pessoal, ok, então? Algum comentário, alguma perguntinha até aqui? Então, olha só. Nós vimos
né, de forma assim rápida, entretanto, tentando chamar atenção para o sentido, para o significado das 10 classes gramaticais. Então, para a gente fazer uma recordação, vamos dizer assim, né, uma revisão rápida, vamos recordar. Eu trouxe essa questão aqui, ó, já está até respondida, só para a gente poder ir associando e relembrando, né? Recordações das últimas aulas. Vamos lá, então. Estão acompanhando? Apareceu aqui? Classe, exemplos, definição. Apareceu? Beleza. Substantivo. Amor, casa, Brasil. Palavra que dá nome aos seres reais ou imaginários. Então, essa é a ideia que nós teremos do substantivo. Amor, substantivo abstrato, a gente vai estudar na semana que vem. Casa, substantivo simples. Brasil, substantivo próprio. Então, é a palavra que dá nome aos seres que são reais ou imaginários. Verbo. Amar, vender, sorrir. Palavra que indica uma ação, estado ou um fenômeno da natureza. Lembrar que o verbo é o elemento essencial para a construção da oração. Talvez por isso que nós tivemos como os dois primeiros, né, elementos aqui, ou as duas primeiras classes gramaticais, o substantivo e o verbo. Porque eu comentei com vocês o seguinte: nós temos 5 classes gramaticais que giram em torno do substantivo e 5 classes gramaticais em torno do verbo. Então, eu tenho adjetivo, pronome, artigo e numeral, que estão relacionadas ao substantivo. E eu tenho advérbio, preposição, conjunção e interjeição, que estão ligadas ao verbo. Certinho, Arthur? O número de verbos indica o número de orações. 3 verbos, 3 orações. Um verbo, uma única oração, período simples. 2 verbos ou mais, 2 ou 3 orações, período composto. Certinho sua ponderação aí. Ok, pessoal? Então, adjetivo. Feliz, alegre, ansiosa, mal. São palavras que indicam para a gente uma característica atribuída ao substantivo. Então, o adjetivo ele relaciona-se diretamente ao substantivo. Então, palavras que caracterizam, por sua vez, o substantivo. Pronome. Nós, meu, este, alguém. Nós, pronome pessoal, do caso reto. Meu, pronome possessivo, dando ideia de posse. Este, pronome demonstrativo, né, indica a posição, este material. E alguém, pronome indefinido. Portanto, pronomes são palavras que acompanham ou substituem um nome. Podem acompanhar indicando a relação de posse, de indefinição, ou até mesmo substituir. Né? Arthur perguntou, ele perguntou, então ele substituiu o Arthur. Advérbio, aqui, ontem, mal, talvez. Advérbios são palavras usadas para indicar uma circunstância e relacionam-se ao verbo, ao adjetivo ou ao próprio advérbio. Eu posso dizer aqui, dando circunstância de lugar. Ontem, circunstância de tempo. Mal, circunstância aí de modo. E talvez, circunstância de dúvida. Artigo. O artigo é chamado de determinante do substantivo. Então, o artigo, ele funciona... artigo funciona como uma palavra que determina ou indetermina o substantivo. Ele pode ser definido, ou a, os, as, ou indefinido. Um, uma, uns, umas. Exemplo aqui, né? Ou a, umas. Já tínhamos comentado. Numeral. Palavra que indica número. Pode ser uma quantidade, ordem, fração, proporção. Então, 3, 1/5, dobro. Preposição relaciona-se ao verbo. Com, de, em, para. Estão relacionadas às palavras de uma mesma oração. Acabamos de ver, né? Conjunção também relaciona-se ao verbo.
Por quê? Porque funcionam como elementos de ligação entre dois termos da oração, ou seja, duas orações diferentes. Por isso que a gente diz termos, partes do mesmo período. Então, a conjunção, vamos atribuir, né, circunstância diferente às orações, aos períodos, e, mas, quando, que. E a última, a interjeição, que funcionam como palavras que expressam emoção ou sentimento. Ó, ui, puxa, bah, né, que expressam para a gente alguma sensação. Então, a partir dessa revisão aí, de um geralzão sobre as 10 classes gramaticais, eu trouxe um exemplozinho aqui para vocês, ó. Análise morfológica da oração. Utilizamos a água sem desperdício. Utilizamos verbo. E aí, só para ir complementando, é um verbo que indica a pessoa do plural ali, nós utilizamos, né? Eu errei aqui, gente. É primeira pessoa do plural, tá? Que eu coloquei aqui a primeira pessoa do plural. Então, nós utilizamos a água sem desperdício. Isso aí é uma espécie de sujeito oculto. Mas lembrar, Arthur, que o sujeito é análise sintática e não morfológica, tá? A é um artigo definido porque está acompanhando o substantivo água. Sem é a preposição. Observem que é uma única oração, então o sem está ligando palavras da mesma oração. Desperdício, substantivo abstrato. Então, eu fiz toda a análise aqui morfológica da oração. O que é análise morfológica? É a identificação de todos os elementos que compõem uma mesma oração. Ok? Vamos supor aqui nessa oração, dançou e gargalhou como se ouvisse música. Dançou verbo e preposição. Gargalhou verbo como preposição, se preposição, ouvisse verbo, música, substantivo. Último verso. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Morreu verbo na preposição. O na é a junção das preposições em mais a, tá? Contramão, substantivo, atrapalhando verbo, o artigo, tráfego, substantivo. E aí eu lanço o desafio agora para fazermos a análise dessas orações. Então, nós temos aqui 3 orações. Classifique morfologicamente as orações a seguir. E aí, quem gostaria ou poderia estar fazendo para a gente? A felicidade está nas coisas mais simples da vida. O aparelho tem 3 anos de garantia. E quando será a festa? É só identificar para mim a classe gramatical e eu vou identificando as relações. Se são substantivos simples, qual a função do adjetivo. Se você identificar para mim se é substantivo, artigo, adjetivo, já está de bom tamanho. Quem poderia fazer? Vamos lá, quem vai arriscar? Oi, primeira série, por favor, hein? Não me deixem sozinha aqui, não. Cadê o pessoal que gosta de participar? Cadê, Arthur? Gustavo, abriu o microfone, Gustavo. Ok, Gustavo? Oi, professor. Oi, pode ir. Muito bom. Vou tentar. Vamos lá, isso aí. Vamos lá. O A é artigo, a felicidade é substantivo, está é verbo, nas é preposição. Isso. Mas eu fiquei com dúvida. Coisas, a felicidade está nas coisas. Coisa também seria substantivo. Ok. Mas conjunção. Não. Pode ir para a próxima, eu volto depois. Simples é. Peraí. Simples é substantivo também? Não. Simples? Qual a função do simples? Não, simples é adjetivo. Ah, adjetivo. Muito bom. Mais simples.
algo mais humilde. Aham, Dá é preposição também. aham. E vida é substantivo. Ok, agora volta no mais aqui. Se o simples é um adjetivo, o mais ele está Ah, modificando. Ele é um. seria. Ah, sumiu. Eu falei, eu lembrei. Ah, começa com A mesmo. Advérbio. Advérbio. Muito bom, Gustavo. Obrigada, Eu certinho. pensei advérbio e sumiu. Isso aí, Tá obrigada. bom. Valeu. Pessoal, vamos lá então, retomando aqui. A felicidade está nas coisas mais simples da vida. Vamos lá. Artigo definido. Por que é um artigo definido? Porque ele está definindo substantivo felicidade. Felicidade é um substantivo abstrato. Você não consegue dizer qual é a forma, o tamanho ou a cor. Por isso é algo abstrato, mas é um substantivo. E o a que aparece antes, ele tem a função de artigo definido. Define que não é uma felicidade qualquer, a felicidade. É como se eu dissesse aquela felicidade que vocês procuram. Então, a felicidade. Ok? Eu vou fazer a explicação sobre as classificações para vocês irem observando as relações, tá? Então, a artigo definido, felicidade, substantivo abstrato. Está, verbo. Verbo que indica para a gente uma condição, um estado. Né? A felicidade está nas coisas, então indica um estado, uma condição. Nas, preposição, ligando partes da mesma oração, e o nas é formado pela preposição em, mais as, que é artigo. Observem que esse as que aparece aqui funciona como artigo também. Por isso que coisas é substantivo, porque você diz as coisas. Então, em mais as, nas. Então, preposição, coisas, substantivo simples. Mais, advérbio. Por que advérbio? O Gustavo já tinha colocado antes que simples é um adjetivo, porque está caracterizando quem? As coisas. São coisas simples. Então, simples é um adjetivo. Qual é a função do advérbio? Modificar, atribuir circunstância a um verbo, a um adjetivo ou a um próprio advérbio. Nesse caso, as coisas não são só simples, são mais simples. Então, eu atribuí uma circunstância de intensidade ao adjetivo simples. Portanto, advérbio de intensidade. Da vida. Da é preposição. De mais o artigo a para formar o da. Vida, substantivo simples. Fácil, né? Posso dar uma questão assim na prova, certo? Posso cobrar assim, né? Da oração, pedir para vocês especificarem tranquilo para todo mundo? Esse aí, Arthur, não me convenceu muito, não. Vamos lá, então. Letra B. O aparelho tem 3 anos de garantia. Quem vai fazer essa daí pra gente? Vai lá, Arthur. Abre esse microfone aí, deixa de preguiça. O aparelho tem 3 anos de garantia. Então, tá me ouvindo direito? Estou Certinho? perfeitamente. Tá tranquilo. Ó, o seria artigo definido. Aparelho seria substantivo. O tem seria um verbo. Esse 3 seria um numeral. O anos, um substantivo. O de preposição e garantia verbo. Certo? Garantia. Não, calma. Só o último. Garantia seria. É porque, tipo, se for, seria a garantia, né? Teria como, então seria substantivo, né? Isso aí. Garantia substantivo. Isso aí, Samuel. Obrigada. Sempre eu falei mesmo. Certinho, Arthur. Obrigada, tá? Samuel, valeu aí a participação. Não é de verbo garantir. Não é do verbo garantir. É garantia substantivo. Tá certo sua afirmação aí. Então, vamos lá. O aparelho tem 3 anos de garantia. O
Artigo definido. Definindo o substantivo aparelho. Substantivo simples. Tem verbo que indica pra gente uma ação, do verbo ter, né? Então, ele tem, pratica a ação aí. O aparelho tem 3, numeral, cardinal, indica quantidade. Anos, substantivo simples. De, preposição. Garantia, substantivo abstrato. Ok? Então, 3 anos de garantia. De garantia, substantivo, substantivo abstrato. E a última oração, quando será a festa? Bem fácil essa, hein? Bem simplesinha. Vai lá, Samuel, abre o microfone aí e responda pra gente. Samuel. Tá sem? Quem pode responder? Calma aí, Arthur. Deixa eu ver se tem outra pessoa que gostaria de falar. Pode ir, então, Arthur. Então tá, esse quando aí seria um advérbio? Não. Não seria, não? Não. Eu pensei em advérbio tipo de... Não, nem seria de tempo, né? Qual a função desse quando aí? Lê a oração toda e fala para mim qual a função desse quando. Quando será a festa? O quando eu estaria perguntando, tipo, o tempo. Perguntando. Então, ele é um pronome interrogativo. Saquei. Entendeu? A função Entendi. dele é relacionar-se à festa, que é o nosso nome, perguntando quando, né? Dando a ideia de uma pergunta, pronome interrogativo. Saquei. Esse será, então, seria verbo, o artigo e festa substantivo. Ok, certíssimo. Obrigada, Arthur. Então, quando dá pra gente essa ideia aí do pronome interrogativo, é marcado pela interrogação aí no final. Será verbo de ligação ou verbo de estado, tanto faz, né? Indica a condição ali, né? O estado, quando será a festa. O a é um artigo definido e festa, substantivo simples ou comum, tanto faz. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Sim ou não? Tranquilo? Ok? Aguardem um momentinho, então.